A Páscoa, coloca o coelhinho da Páscoa, ovo de chocolate. A Páscoa não tem nada a ver com isso. A Páscoa é a libertação do povo de Israel do Egito, onde Deus marcou esse dia para comemorar. Jesus morreu na Páscoa. Você sabia disso? Tremendo isso. Forte demais. Abra sua Bíblia, por favor. No livro de 1 Samuel 4. Versículo 17. Versículo 16. Isso aqui é forte, pessoal. Nós vamos estudar um pouquinho a Bíblia hoje, tá? Não fecha ela não. Não fecha a Bíblia. Mantenha ela aberta. 1 Samuel 4, 16. Quem achou, diga glória a Deus. Curva a sua cabeça, meu Deus. Abre a nossa mente. Abre, Senhor, o nosso subconsciente, para que possamos compreender a sua palavra. Nos dê, meu Pai, o maná escondido. Revela, Senhor, para que nós possamos entender a atuação da palavra. Que o Senhor cresça ou diminua, que o seu nome seja glorificado em nossas vidas. Nos dê discernimento, nos dê visão e também sabedoria a todos que aqui se encontram, em nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Vamos ler? Lê para mim, o pastor está lendo em voz alta. 4,16. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu: o que trazia as novas? E disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. E houve também grande destroço entre o povo, e além disso, também teus 2 filhos, Ofni e Finés, morreram, e a arca de Deus é tomada. Meu Deus! E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, da banda da porta, e quebrou-lhe o pescoço, e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e próximo ao parto, e ouvindo estas novas de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou ao menino Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada, presa, e por causa do seu sogro e seu marido. E disse mais: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Amém, pessoal? Que coisa terrível! Não fecha a Bíblia não, pessoal. Que coisa terrível! E Deus não queria que isso aqui acontecesse. E durante meses e anos, Deus tentou mudar a mente do sumo sacerdote Eli a respeito das coisas que seus filhos estavam fazendo. Foram várias e várias tentativas para isso aqui não acontecer. Foi uma tragédia nesse dia. Milhares de soldados morreram na batalha.
os filisteus vieram destruir tudo. Os 2 filhos dele morreram. A arca foi tomada. A arca que simbolizava a presença de Deus. Eli, sabendo disso, cai da cadeira, quebra o pescoço e morre também. A mulher que estava grávida deu à luz um filho prematuro e ela colocou o nome da criança e acabou. Foi-se a glória de Deus. Tudo isso por causa da desobediência. Estou ensinando para você. Você vai ver lá o título: por que os crentes sofrem tanto? Por que os crentes vivem uma vida precária? Os crentes sofrem por causa da desobediência. A desobediência a Deus, a palavra de Deus, é algo terrível. E não é da vontade de Deus que os crentes venham sofrer. Porque Deus dá várias e várias oportunidades para a pessoa se consertar. A pessoa ouve a palavra, a pessoa sabe que está no erro, mas não se conserta. É como se a palavra de Deus fosse uma mentira, mas pela pessoa não se consertar, mais cedo ou mais tarde, está aqui, pessoal, mais cedo ou mais tarde, ela vai colher os frutos que ela tem plantado. Porque Deus quer que o ser humano se arrependa. Os filisteus se gloriaram. Foi uma batalha fácil, porque a presença de Deus já não estava mais com eles. O povo estava desviado. Por ver um altar desconcertado, escândalo em cima de escândalo. E o povo já não estava servindo a Deus por causa dos líderes. Havia muitas pessoas adorando deuses pagãos. O negócio foi sério. Israel já não estava mais na presença de Deus. Começando pelo altar e pelo ato. Estava todo Israel desconcertado. E por isso que os filisteus fizeram o que fizeram. Humilharam, massacraram. Pegaram a arca de Deus, que é símbolo da presença de Deus, e levaram presa com ele para sua cidade. E pegaram a arca como sinal de humilhação e colocaram dentro do templo deles, o templo de Dagon. Vamos continuar? Continua, pastor Daniel, capítulo 5, versículo 1. Atenção, pessoal. Deus é tremendo. Amém? Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. E tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagon e a puseram junto a Dagon. Levando-se, porém, de madrugada os de Asdod, no dia seguinte, eis que Dagon estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagon e tomaram a pô-lo no seu lugar. E levantando-se de madrugada no dia seguinte pela manhã, eis que Dagon jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Meu Deus! E a cabeça de Dagon e ambas as palmas de suas mãos cortadas sobre o limiar. Somente o tronco ficou a Dagon. Pelo que nem os sacerdotes de Dagon, nem nenhum de todos que entraram na casa de Dagon, pisam o limiar de Dagon. E em Asdod, até o dia de hoje. Amém, pessoal? Então você vê que como começou, quando levaram a arca, pensando que o Deus dele era mais poderoso do que o Deus de Israel. Não é Deus que é inferior, são as pessoas que vivem no pecado, na rebeldia. Quando você vê um crente sendo atingido pelo diabo, é porque esse crente abriu uma brecha para o diabo entrar. Vocês compreendem isso? Amém.
Dagom cai primeiro prostrado, demonstrando o poder de Deus contra todos os principados e potestades. Não há Deus maior do que ele. Eles levantam assustados. O que aconteceu? Porque a estátua era grande, pesada, humanamente era impossível isso acontecer. E Dagom se prostra diante da arca, reconhecendo a sua insignificância, de cara no pó, diante da presença de Deus. Eles perderam a guerra por causa do pecado, da desobediência, porque a presença de Deus já não estava mais lá. E no outro dia, de novo, Dagom prostrado, mas a cabeça arrancada, as palmas das mãos arrancadas, e aí sussurrou o trono, e eles tremeram, porque mesmo o ímpio não sabendo da presença de Deus, a presença de Deus é algo tremendo. E ali Deus começou a castigar eles. Quem está compreendendo? A arca, em vez de ser bênção para eles, se tornou maldição. E aí o poder de Deus começou a se manifestar, começando pelo seu Deus chamado Dagom. Vamos continuar? Lê comigo. Verso 7. Vendo então os homens de Asdod, que assim era. Não, verso 6, pulando. Porém as mãos do Senhor se agravou sobre os de Asdod. Olha aí, ó. E os assolou e os feriu com hemorroidas a Asdod e a seus termos. Vendo então os homens de Asdod, que assim era, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Olha aí, ó. Continua. Pelo que enviaram e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos nós da arca de Deus de Israel? E responderam: a arca do Deus de Israel dará volta em Gate. Assim a rodearam com a arca do Senhor de Israel. E sucedeu que desde que rodearam com ela, a mão do Senhor veio contra aquela cidade, com muito grande vexação. Meu Deus! Pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e tinham hemorroidas nas partes secretas. Então enviaram a arca de Deus. Então enviaram a arca de Deus a Acrom. E sucedeu, porém, que vindo a arca de Deus a Acrom, os Ecrom exclamaram, dizendo: transportaram para nós a arca de Deus de Israel, para nos matarem a nós e ao nosso povo. Posso vir para Deus? Glória a Deus. Porque aonde a arca chegava, epidemias terríveis acontecia, tumores por todo o corpo, hemorroida, até mesmo no rei e nos príncipes, e uma epidemia de ratos que estava destruindo toda a plantação, porque mexeram com Deus de Israel. Isso é tremendo, igreja. O Deus que nós servimos não é Deus criado por mãos humanas. Pensa nisso. Não há Deus maior do que Ele. E Ele começa a humilhar Dagom e começa a punir todos os filisteus por ter tocado na arca. E a arca não podia ser tocada. E eles estavam morrendo. A doença era grave, ao ponto da arca ficar passando de cidade em cidade. Aonde a arca chegava havia temor, havia medo, porque as pessoas estavam morrendo. As pessoas que estavam saudáveis, quando a arca
chegava lá, toda a cidade ficava doente. Era uma dor tão grande que eles gritavam, igreja. A Bíblia diz, você vai ver daqui a pouco, que o clamor deles chegava até o céu, porque era uma dor intensa e muitos não resistiam e morriam. Vamos continuar? Lê comigo. Continua. Amém? Amém. Quem está entendendo o Senhor Deus? Glória a Deus. Viu 11? Vem mais alto. E enviaram e congregaram a todos os príncipes dos filisteus, e disseram: enviai a arca do Deus de Israel, e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós, nem ao nosso Olha aí, povo. ó. Porque havia mortal vexação em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravava ali. Olha aí, igreja. E os homens que não morriam era tão ferido, olha aí, ó, com hemorroidas que o clamor, olha aí o que eu estou falando, ó, da cidade subia até o céu. Eles gritavam, eles juravam, porque o negócio era sério demais. Porque se não fosse isso, Israel ia ser toda destruída. Porque como ele conquistou a guerra, ele ia vir conquistando todas as cidades, matando homens e mulheres e crianças. E Deus puniu os filisteus, e todos eles, todos os homens do país ficaram doentes, inclusive o rei, os seus príncipes, com hemorroida, com tumores e uma infestação de ratos. Ratos entrando e saindo por todos os lugares. Quanto mais ele matava, mais aparecia. Era algo assustador. É esse o Deus que nós servimos. Amém. É esse o Deus que você tem que reverenciar. Não existe outro Deus além de ti, Senhor. Amém, Jesus. E as pessoas têm medo de uma imagem de Aparecida, Corvo e Damião, achando que isso tem algum poder. Meu Deus do céu, cultuando esses deuses que não têm poder de nada. Tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem mão, mas não apalpa, não pode fazer o bem e muito menos o mal, e necessita de ser levado para um canto e para o outro. E milhares de pessoas reverenciam esses deuses e levam isso a sério. Falei da macumbeira lá perto da minha casa lá. Lá tinha um chumbirum. Caiu lá, quebrou. Agora ele botou lá o Zé Pilintra, malandrinho. E ela tem ali, no portão da casa dela, que ela bota um ritual lá, canjica, uma planta lá, 2 garrafas, uma branca, outra azul, e eles adoram. Tem que ver o carinho, tem que ver a dedicação que ela dedica essas porcarias desses deuses. Como é que ela trata com o maior carinho? Toda semana ela cuida, ela tira aqueles troços velhos, não dura uma semana, e coloca novos rituais novos, com dedicação e carinho. E o povo de Deus, o povo da igreja, olha a grandeza desse Deus. Ele puniu um país inteiro, porque se não fosse isso, os filisteus iam dizimar todo o povo de Israel, porque o povo também não merecia sofrer por causa do erro que estava sobre o altar. Já tinha sofrido que milhares de pessoas perderam seus familiares na guerra. A obra de Deus estava sendo feita desleixadamente, de qualquer maneira. Isso Deus não atura. Pessoal, quando eu falo para você, preste atenção, quando o pastor fala, tem que levar
a obra de Deus a sério. Você tem um compromisso com Deus. Eu duvido que os macumbeiros fazem as coisas do diabo de qualquer maneira. Porque eles têm temor, reverência àquilo que ele faz para o diabo. Por que o povo de Deus faz para Deus tudo de qualquer maneira? Não tem compromisso com ele. Isso é sério, pessoal. Vocês estão entendendo que o negócio é sério? E as pessoas não se arrependem, não. Olha aí, Deus punindo. Olha Deus castigando. Eles se arrependeram de ter levado a arca para o seu país. E agora? Aonde a arca chegava havia temor. A arca de Deus não, manda embora, não traga para cá não, pelo amor de Deus, leva isso daqui. Mas tem que colocar, colocava lá e começava a epidemia daquele lugar. Todos ficavam doentes, morriam, milhares de filisteus morreram por causa dessa doença gravíssima, porque o negócio era sério, e eles tinham que mandar de volta. Tinha que mandar embora. Gente, não queria, porque era reconhecimento que o Deus de Israel era mais poderoso do que o Deus deles. Eles resistiram o máximo que eles podiam, mas ali ninguém estava aguentando mais. Todos concordaram, manda a arca embora, e reconheceram o seu fracasso. Reconheceram que o Deus de Israel era mais poderoso do que Dagon, de que qualquer outros deuses. E lembraram do Egito. Olha aí, ó. Lembraram o que Deus fez lá no Egito, sobre os 10 principados que lá regiam. Vamos continuar? Isso é forte, pessoal. Isso aqui é tremendo, ó. Vê o 6 para mim. Voz alta. Havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses. 7 meses! Os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores, dizendo: que faremos nós da arca do Senhor? Fazei-nos saber como a tornaremos a enviar ao seu lugar. Os quais disseram: se enviardes a arca de Deus de Israel, não a envieis vazia. Porém, sem falta lhe enviareis uma oferta para a expiação da culpa. Posso ver glória a Deus, pessoal? Até o ímpio, até o endemoniado reconhecia o poder da oferta. Verdade. Meu Deus! Não envieis vazio, mas o reconhecimento que nós falhamos. Um reconhecimento, porque para essa praga cessar, tem que apresentar uma oferta de sacrifício, de humilhação, para que Deus venha retirar essa maldição sobre o nosso país. Isso é sério, pessoal. E as pessoas não entendem o poder da oferta, principalmente uma oferta de sacrifício, que é apresentada a Deus uma vez por ano, no Yom Kippur. E a pessoa faz tudo de qualquer maneira. Os crentes, quem está entendendo? Glória a Deus. Porque não tem temor nem reverência a Deus. Se tivesse, a pessoa levava isso muito a sério. Quem está entendendo? Glória a Deus. Tinha um pastor africano que assumiu uma igreja metodista. E quando ele assumiu a igreja, o pessoal da igreja não recebeu muito ele, porque ele era pretinho. A esposa dele, os filhos dele. E por detrás dos bastidores ficava chamando o pastor de macaco
a macaca e os filhos do pastor, macaquinha. E ninguém da igreja respeitava aquele pastor. E isso entristeceu muito o coração daquele pastor. Na igreja metodista. Isso é sério, pessoal. Ele chorava. A igreja não tem ideia, se o teu pastor estiver mal, se a igreja entristecer o coração do pastor, a pessoa não vai receber bênção, vai receber maldição. Quer ser abençoado? Alegra o coração do seu pastor. Ser bíblico, alegra, obedeça. O pastor abençoado, o pastor feliz com a igreja só tem a ganhar com isso. Ontem eu elogiei, Natasha. Eu conferi lá a oferta, lá o dízimo, era dela, que teu nome. Até falei para ela assim, você até um pouco exagerou. Gental, as notas perfeitinhas, porque está recebendo a palavra. É sagrado, pastor. Por que é grado, pastor? Porque está recebendo a palavra. Eu falei, só diminui um pouco o talco, para eu pegar o cheiro. Ela comprou um talco exclusivo, só para colocar na oferta. E no dízimo que ela vai apresentar para o seu Deus diante do altar. Talco cheiroso de neném, sabe? Isso é bom, porque a palavra de Deus está entrando no coração dela. Ela está entendendo a importância de tudo que está sendo falado aqui na igreja, e isso deixa o pastor feliz. Como o senhor Jorge falou comigo uma vez, pastor, eu estou compreendendo tudo. Que culto abençoado. Eu falei, é mesmo, senhor Jorge? Isso alegra o pastor, obediência, dedicação. O que deixa o pastor triste é a falta da desobediência. Como uma vez eu peguei o dinheiro todo amassado e eu fiquei furioso. Mas quando eu vejo que a igreja está recebendo a palavra, o pastor fica com o coração alegre. Humilhar aquele pastor, humilhar a família do pastor, desprezar o filho daquele pastor. O pastor saiu da igreja chorando e foi transferido para outra igreja. Quando o pastor foi embora, um surto de miséria, um surto de doença e de loucura veio sobre aquela igreja. E durante meses e anos, aquela igreja ficou assim. Nenhum pastor que chegava lá conseguia compreender por que essa igreja está assim, meu Deus. Orava, orava, orava e nada acontecia. Doença em cima de doenças, miséria em cima de misérias, com uma dificuldade até de pagar o aluguel, espírito de loucura, o negócio estava sério. Aí chegou um pastor, amigo meu, o apóstolo Márcio André, e ele fez um ampliamento. Ele começou a trabalhar e descobriu, foi perguntando, há 4 anos atrás, passou ali na igreja um pastor africano, e o que o povo da igreja fizeram com ele. Negócio é sério, pessoal. E ele, onde está esse pastor? Mandaram ele lá para o interiorzinho de uma cidade, lá em São Paulo. Estava lá em São Paulo, tinha saído do Rio de Janeiro, foi para São Paulo, metodista, estava na igreja lá. E ele começou a procurar aonde esse pastor se encontrava. Quem está entendendo? E descobriu o endereço da igreja, reuniu toda a igreja, explicou a situação, por que a igreja estava assim. Ele falou, eu vou lá procurar o pastor, para pedir perdão por cada um de vocês, mas não vou de mão vazia. Cada um de vocês vai apresentar uma oferta de sacrifício, para me apresentá-la na vida do pastor. Eu vou pedir para o pastor orar, porque só através disso essa maldição vai ser quebrada. Verdade. O negócio é sério! Tá aí, ó!
até o ímpio, até os endemoniados reconhecem o poder da oferta. E ele foi, encontrou o pastor. Quando ele tocou no assunto, o pastor começou a chorar. Para você ver como é que as pessoas magoaram o pastor. Você não sabe o que fizeram comigo aqui na igreja. Você não sabe como é que eu fui humilhado, como é que eu fui desafiado. Vocês estão compreendendo? E eu garanto para vocês, não é jogando praga não. Todas as pessoas que fizeram isso comigo vão pagar. E mesmo se ela quiser ver a vida dela mudando, está pensando que eu sou aqui pedir perdão, tem que apresentar uma oferta de sacrifício. Foi isso que eu falei para a Michele. Foi isso que eu falei para ela, porque ela não conseguia engravidar. Ela não conseguia engravidar, porque se levantou com uma rebelião na igreja lá do bispo Adilson Santos. Ela ficava grávida e perdia a criança, porque eu tinha um demônio que estava comendo o feto dela. O negócio é sério. Falei, vai lá procurar o bispo Adilson. Falei para ela, mas pastor, vai lá! Não queria não! Coração duro! Vai lá! Vai pedir perdão! E não vai de mão vazia não! Vai lá e leva uma oferta de sacrifício, porque você não sabe como ele sofreu por causa disso. O cara quase morreu, pessoal. Traições, coração dele disparado. A pastora Eliane falou que ele ficava lá quase morrendo. Quase mataram o bispo. Apresenta uma oferta de sacrifício na vida dele e pede para ele orar por você. Ela foi, apresentou a oferta de sacrifício. Quando ele orou, a maldição que estava sobre a vida dela foi quebrada. Verdade. E hoje ela engravidou. E ele disse para ela, você vai engravidar e será uma menina. Para você ver. Pergunta se ela levou a criança lá. São ingratos. Verdade. O pastor conseguiu encontrar o pastor lá e chorava. Pediu perdão pela igreja. Apresentou uma oferta de sacrifício na mão dele. Quando ele orou, lá em São Paulo, a maldição que estava sobre a igreja foi quebrada. Foi quebrada. Porque o negócio é sério. Olha aí os feiticeiros falando, não devolve a arca vazia, mas apresenta uma oferta de sacrifício. Para quê? Para que Deus venha se compadecer de nós, pelos nossos erros. Nós temos que reconhecer que nós erramos. Olha aí eles falando. Continua, pastor Daniel. Continua. Amém? Deu 3. O qual disseram, se enviardes a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia, porém sem falta lhe enviareis uma oferta para a expiação da culpa. Então sereis curados, e se vos fará saber, porque a sua mão não tira de vós. Então disseram, qual é a expiação da culpa que lhe havemos de oferecer? E disseram segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é uma mesma sobre todos nós e sobre todos os vossos príncipes. Amém, pessoal? Vocês entenderam? E eles construíram um cofre, e dentro desse cofre ele colocou as hemorroidas de ouro, os ratos de ouro, como sinal de uma oferta de sacrifício, reconhecendo a culpa, porque eles jamais poderiam ter colocado as mãos na arca de Deus. Amém. Porque Deus é bom, mas Ele também é justiça. Eu fico olhando esses povos da igreja, Deus é pode dar um amor, irmão. Amor? Você não tem noção, igreja. Amor é um atributo de Deus, mas também
Ele também é fogo consumidor. Ele também é um Deus vingativo. E Ele pune. Quem está compreendendo? Glória a Deus. O negócio é sério. E ai daquele que cai na mão do Deus vivo. E eles fizeram isso. E eles falaram: como é que nós vamos transportar? Pega 2 vacas. Olha aí, que coisa tremenda, presta atenção, hein? Que tiveram filhotes agora, que estão amamentando, que nunca carregou um carro de boi. Amarra ela, leva os seus bezerros para dentro do estábulo e leva ela e solta ela com a arca e com a oferta junto. Se ela voltar para o estábulo para alimentar os seus filhotes, então significa que essa praga não veio à mão de Deus, foi uma coincidência. Mas se ela, humanamente falando, isso é impossível, se ela é em direção de Israel, abandonando seus filhotes no estábulo, significa que essa praga realmente veio da mão de Deus. Aleluia. Soltar a vaca. A vaca não veio de ir para o estábulo, porque humanamente falando isso é impossível. Verdade, a vaca não abre mão dos seus filhotes de maneira nenhuma. Aonde os filhotes vai, ela vai atrás. Verdade. Ela sente o cheiro, ela vai. E as vacas seguiam em direção de Israel. Glória a Deus. Até chegar numa cidade de Israel. E os príncipes vieram atrás. Posso vir a Deus? Glória a Deus. Posso vir a Deus? Glória a Deus. E quando chega a arca em Israel, naquela cidade, o povo de lá viu e correu com alegria. E começaram a festejar a chegada da arca, que representava que a presença de Deus tinha voltado. Aleluia, Jesus. Mas o povo de Gileade já havia se contaminado, já havia perdido o temor. Isso é sério, pessoal. Vê essas pessoas desengrejadas aí, se entristece com o pastor, começa a desprezar a obra de Deus. Já não começa mais a querer imaginar, não obedece, achando que pastor é tudo igual. Tem pastor pilantra por aí, muitos pastores safados pilantra, que não vale nada, que prestarão conta com Deus. Mas tem milhares de pastores honestos, que têm reverência e temor por Deus. A pessoa não pode botar todos eles no mesmo pacote. A pessoa tem que ver aonde que ela vai congregar. Tem que ver a origem do seu pastor. Não é sair entrando em qualquer igreja. Tem que ver a procedência do pastor. Se realmente a igreja ali foi levantada por Deus ou debaixo de rebelião. Tem um montão de igreja levantada debaixo de rebelião. O pastor sai da igreja, leva o povo tudo com ele, abre uma igreja e começa a congregar ali. E a pessoa entra naquela igreja pensando que é de Deus. Aquela igreja foi criada debaixo de rebelião, de maldição. E a pessoa está lá dentro dessa igreja lá. Deus não está ali não, irmão. Deus não está pensando que é só chegar e congregar. Tem que ver a origem do pastor. Alguém está entendendo, sim ou não? Glória a Deus. E por causa do mau testemunho do sumo sacerdote Eli e dos seus filhos, o povo desprezou a Deus, começaram a ficar incrédulos. Vamos continuar? Vem comigo. 6,13. A arca chega em Bet-Semes. Vamos continuar, né, pastor Guilherme? E andava os de Bet-Semes fazendo a cega do trigo no vale. E levantando os olhos, viram a arca, e vendo-a se alegraram. E o carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali. E ali estava uma grande pedra,
e fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor. Amém, pessoal? E ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. Primeiro erro, ele jamais poderia ter feito isso, porque isso era um trabalho exclusivo do sacerdote. Começaram aí, ó. Pegaram as vacas, sacrificaram, mataram e sacrificaram ao Senhor. O primeiro erro, a pessoa não pode fazer. Você não sabe como a Santa Ceia. O único que pode servir a Santa Ceia são os pastores. Pastor, me dá a Santa Ceia para me levar para minha mãe. Quem vai servir? Eu? Você? Quem te levantou como pastor? Quem te levantou? Os dízimos e as ofertas têm que ser apresentados na mão do líder, no altar do sacerdote. Posso pedir a Deus? Glória a Deus. Que tem autoridade de Deus para receber o seu dízimo, a sua oferta. Se o pastor levantar alguém, bota autoridade, e a pessoa que fizer o culto, ela tem autoridade para receber também, mas não para contar, não para mexer. A pessoa pega, recebe os dízimos e ela lacra o saquetel e deixa ali. O único que pode mexer, o único que pode contar é a pessoa preparada para isso. Vocês compreendem, pessoal? Amém. O primeiro erro, apresentar um sacrifício a Deus que não era a função para eles fazerem, porque já não estava crendo mais em nada. E com Deus não se brinca. A arca voltou para Bet-Semes. Se tivesse temor, reverência, aquela cidade ali ia ser poderosamente abençoada por Deus. Vocês compreendem isso ou não? Amém, Jesus. E eles ali começam a festejar, beber, se embriagar. Já viu aqueles crentes cachaceiros? Está cheio de crente cachaceiro dentro da igreja. Que bebe. Cheio de crente alcoólico na igreja. Bota uma cervejinha, de um uísque, de um vinhozinho. Quem está entendendo? Amém. E eles começaram a beber, festejar. Eles não podiam ter feito isso. Pessoal, isso é algo sério. Quando a pessoa perde o temor, ela começa a fazer algo terrível e não tem nem consciência daquilo que está fazendo. É por isso que a pessoa não pode servir a Deus por conta própria, que não desengrejado. Ela tem que ter uma igreja e tem que ter um pastor, porque a pessoa servir a si mesmo não tem como. Como a pessoa vai congregar por ela mesma? Na minha casa eu congrego aqui, eu mesmo sirvo a minha Santa Ceia, eu mesmo faço minhas orações. Não! Você precisa de um líder. Isso é papel do sacerdote, tinha que ter avisado, tinha que ter chamado de levitas. Não podia nem chegar perto da arca, principalmente tocar. E jamais eles podiam sacrificar, porque isso não era a função deles. Ao erro aí, pessoal, a arca foi levada para lá, Deus mandou a arca para lá, no vez de ser bênção, se tornou maldição, por causa da rebeldia. A obra de Deus não pode ser levada de qualquer maneira. Por isso que você tem que ter uma igreja e um pastor para destruir. E eles estavam sem líder. Estava sem líder, porque tanto o sumo sacerdote como os filhos dele morreram, estavam vivendo das suas contas próprias, fazendo o que quer. E uma pessoa sem líder, ela perde a direção. Esses desengrejados, endemoniados, e tirando um montão de pessoas da igreja, como é que pode a pessoa dar ouvido a desengrejados? E só sabe ficar na internet falando mal de pastor, falando mal de igreja.
Esses ingressos já não vão prestar conta com Deus. A intenção dele é ser usado pelo diabo para tirar as pessoas da igreja. Estavam lá fazendo o que quer. Amém? Vamos continuar, que o negócio é sério. Amém? Continua, pastor Daniel. Amém? Deu no 15. E os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam as obras de ouro, e puseram-nos sobre aquela grande pedra. E os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e sacrificaram sacrifícios ao Senhor no mesmo dia. Deus não recebeu. Deus não recebeu. Continua. E vendo aquilo, os 5 príncipes dos filisteus voltaram para Ecrón no mesmo dia. Os príncipes reconheceram que a praga que veio sobre o seu país veio verdadeiramente de Deus. E depois que eles voltaram, posso dizer para Deus, igreja? Glória a Deus. A praga cessou. O país foi curado. Porque Deus recebeu. Presta atenção. Deus recebeu o sacrifício e a oferta de um ímpio, mas rejeitou a oferta e o sacrifício dos israelitas, que estava sendo feito de qualquer maneira. A praga lá cessou. Presta atenção. Por causa da reverência que os endemoniados tiveram com Deus. Reconheceram. Quando os príncipes voltaram, a praga começou a cessar. As pessoas começaram a ficar curadas. Os ratos apareceram. Mas em compensação, a praga que cessou lá estava começando aqui. O negócio é sério, pessoal. E completamente embriagados. O que eles fizeram? Coisas que jamais era para eles fazerem. Mexeram na arca. Perderam o temor. Tem milhares de pessoas que perdem o temor na igreja. Pessoas se sério. Quando a pessoa perde o temor, ela já não ouve mais nada que sai do altar. Ela passa a não concordar. Sair eu faço, sair eu não concordo, sair eu concordo, sair eu não concordo. Na mente dela. Quando a pessoa perde o temor, ela não ouve a palavra mais de Deus, ela não concorda. O temor é o princípio de tudo. Verdade. Quando a pessoa perde o temor, já era. Ele não tinha o temor. Porque se ele tivesse temor, jamais eles mexeriam na arca. Sabe o que eles fazem? Eles abrem a tampa da arca, do propiciatório, e começam a olhar o que tinha dentro da arca. Legal. E induz ao povo. Não aconteceu nada aí. O sacerdote mentiram para a gente, sabia. Tá vendo? Tudo lá mentira, uma ilusão. Aí não aconteceu nada. Vem ver. E induziram o povo de Bet-Semes a olhar dentro da arca. Quem está entendendo isso? Glória a Deus. Coisas que não era permitido para eles fazerem. Começou errado e vai terminar errado. Vocês compreendem o que eu estou falando? E ali eles ficaram dias festejando, a arca aberta, e todo o povo de Bet-Semes curioso. Tinha uns não, tinha uns que tinham temor, mas a maioria queria olhar o que tinha dentro da arca. Trazer as suas famílias, trazer seus filhos. Tinha uns que ficaram reclamando. Pô, você vai olhar, não pode. Quem fala que não pode? Os sacerdotes nos enganaram. Tá aí, ó. Nós estamos aí bem, ninguém morreu. Isso é uma mentira. Eu sabia que era mentira. Perderam o temor. Mas com as coisas de Deus, igreja, não se deve brincar. Quando eu falo sobre o dízimo e oferta, que é algo sério e santo, as pessoas não levam a sério.
É algo sério e santo. As pessoas mexem no dízimo, mexem na oferta, apresenta de qualquer maneira. A pessoa não sabe o mal que ela está trazendo para a vida dela. As coisas de Deus é santo. As coisas de Deus não é brincadeira, pessoal. Olha isso, aconteceu. Isso aí não é historinha não, pessoal, isso foi verdade. E eles estão bem, bebendo, embriagados, dançando, festejando, mas eles não sabem o mal que eles estavam trazendo para a vida deles. Posso falar a Deus? Glória a Deus. Enquanto os endemoniados tiveram temor, eles desprezaram. Vamos continuar? Amém. Lê comigo, em voz alta. Continua, pastor. Estas, pois, são as hemorroidas de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor, em expiação da culpa por Asdod, uma por Gaza, outra por Asquelão, outra por Gate e outra por Ecrom. Como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus pertencentes aos 5 príncipes, desde as cidades fortes até as aldeias de Adel. A grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor, que ainda está até o dia de hoje no campo de Josué, o Bet-Semes, e feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor, até ferir do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Amém? Então eles se entristeceram. Começou a morrer do nada, como um infarto fulminante. Primeiro foi 70, os 70 que estavam no campo. E todas as pessoas que olharam, se espalharam, foram para suas casas. Quando veio a punição de Deus, estou falando de Deus. Deus é amor, irmão, Deus é amor. É amor, é? Aqui, ó. Deus é amor, Deus é amor. Onde está o amor? Onde está o amor? Aí, ó. Setembro, quando amanheceu o dia, 70 pessoas estavam mortas. Quem está entendendo? Glória a Deus. E as pessoas começaram a ficar assustadas. O desespero, o choro. Mãe, o pai está morto lá no campo. A mãe, o nosso irmão está morto lá. O que aconteceu? Ninguém sabia. E todos que olharam dentro da arca morreram. 70 foi no campo. E depois começou a se espalhar em toda a cidade, de casa em casa. Via pessoas mortas, homens, mulheres e jovens. Foi aumentando. 50.070 pessoas morreram. O negócio foi sério. E só assim, depois dessa tragédia, que eles resolveram levar a obra de Deus a sério. Mas aí já é tarde demais. Mais cedo ou mais tarde, toda pessoa que está brincando com Deus, a mão de Deus virá sobre essa pessoa. O pessoal olha para mim, não brinque com Deus. Não brinque com Deus. A obra de Deus, estou explicando para você, tem que ser levada a sério. Deus dá várias oportunidades para a pessoa se consertar. Se a pessoa não se consertar, a paciência de Deus tem limite. E Deus pune o seu povo. Pune com praga, com doença, com morte. O negócio é sério. Foi necessário morrer tudo isso de gente
todas as pessoas que não tiveram reverência nem temor, que olharam dentro da arca. Olha a quantidade de pessoas que morreram, porque todas as pessoas aqui olharam dentro da arca. Todos que olharam dentro da arca morreram. Um total de 50.070 pessoas que olharam dentro da arca. De repente a mãe avisou: meu filho não olha, o filho olhou, morreu. Ou então foi para o marido: não olha, o marido olhou, morreu, eu não. A pessoa que tiver um temor, Deus manteve ela viva. Mas todo aquele sem temor que olharam dentro da arca, morreram. Olha a tragédia. Era para ser motivo de bênção. A arca, por ter chegado lá, ia ficar lá. Mas aí levaram a arca para outro lugar, para outro estado, por causa dessa matança que houve lá. Morreram, acordaram todos eles mortos, infarto fulminante, sem sangue, sem derramamento de sangue, estava todo morto. Geral morreu dentro das casas. A pessoa foi acordar, o seu familiar não estava lá, mortinho da Silva. Começou a morrer. Toda ali Betseme foi tomada. Tudo por causa da desobediência. Vocês compreendem por que eu ensino isso para vocês, pessoal? Servir a Deus é algo sério. E não pode de maneira nenhuma levar a obra de Deus de qualquer maneira, por favor. Não brinque com as coisas de Deus. Tem que ter temor, porque Deus é amor, mas Ele também é justiça. E Ele também é fogo consumidor. São os atributos de Deus. E isso aqui, ficou registrado, para que nós venhamos levar a obra de Deus a sério. Você que não está levando a obra de Deus a sério, muda o seu conceito. Porque se a pessoa não mudar o seu conceito, mais cedo ou mais tarde, se a pessoa não mudar, não se converter, ver Saul, a mão de Deus vai pesar sobre essa pessoa. E se Deus te rejeitar, já era. Eu tenho medo disso. Eu morro de medo de Deus me rejeitar. Por isso que eu ando com cautela. Eu morro de medo. Eu falo: Senhor, não quero que o Senhor me rejeite de maneira nenhuma. Eu peço perdão até pelas coisas que de repente eu fiz, a minha consciência não lembra. Se eu pequei inconsciente, me perdoa, Senhor. Porque eu não quero errar, não quero vacilar, porque eu sei que a sua ira é algo tremendo. Enquanto a pessoa tiver a oportunidade de se arrepender, Deus perdoa, porque Deus é misericordioso, é o atributo dele, é misericórdia. Vocês compreendem, Senhor? Amém. Por isso que nós temos que levar as coisas de Deus, mas muito a sério mesmo. Vocês compreendem isso? Então obedeça, ensina a palavra, busca a Deus, anda com cautela, não fica perto de encarnecedores, pessoas que falam mal do pastor. Fuja, corra de pessoas assim, pessoas que não têm um pingo de temor. Veja o teu conserto, vê como é que está a sua vida com Deus. Os cultos são algo inviolável. Um compromisso que você tem com Deus não pode faltar de maneira nenhuma. Se for faltar, você tem que comunicar com o seu pastor, para ver se o seu pastor vai te liberar. Se o pastor falar: não vai para você faltar essa semana, não. Mas pastor, não, essa semana não tem como não. Você tem que obedecer. Se o pastor liberar, não, pode ir. O pastor faz um negócio, o pastor te abençoa, você vai. Debaixo de bênção. Porque é algo sério. Não pode se levar de qualquer maneira. Tem que ter compromisso, tem que ter horário, tem que ter, pessoal. Quem está entendendo? A pessoa que trabalha, ela chega atrasada no trabalho,
tem que chegar lá às 7 horas da manhã. Ela vai chegar às 8 horas. Que hora que ela chega? Porque se ela ficar chegando atrasada, o que vai acontecer? Ela vai ser mandada embora, vai ser punida. E a pessoa não quer perder o trabalho. Então por que a obra de Deus a pessoa tem que fazer de qualquer maneira? Tem que chegar no horário. Tem que estar ali. É reverência. Isso é algo sério. Não pode ficar faltando. Por que não vem para a igreja? Ah, pastor, eu faltei que eu fui passear. Eu fui viajar. Eu fui isso. Como assim? E a obra de Deus? Pessoa, é reverência, é temor, são princípios, são algo sério na apresentação de tudo que você está fazendo, porque é para Deus, e para Deus tem que fazer o melhor, sempre o melhor. Por isso que eu tento ensinar o certo para vocês. Não estou sendo radical, não estou sendo dramático, eu não quero que você sofra. Nós temos que ter reverência. E a obra de Deus tem que ser nossa maior prioridade. Não pode fazer a obra de Deus de qualquer maneira. Na apresentação dos seus dízimos, das suas ofertas. Olha o exemplo da menina aí, ó. Se eu também não pode, pastor, eu posso fazer isso também? Pode! Colocar um pouquinho de perfume, por favor! Porque é para Deus! Para Deus! Está honrando a Deus! E Deus se agrada disso, porque no momento que você chega no altar, você está apresentando para Ele, Ele que vai receber. Se Ele receber, você será abençoado. Se Ele não receber, você não será abençoado. É o momento mais importante do culto. É quando o pastor pede para você apresentar o seu dízimo na sua oferta. É nesse momento que Deus vai aprovar ou reprovar você. E milhares de crentes estão sendo reprovados. É por isso que vive uma vida precária, de sofrimento e dor. A casa parece uma farmácia, porque não estão levando a obra de Deus a sério. E a obra sofre com isso. Porque se você não for abençoado, é porque você está fazendo alguma coisa de errado. E se você ficar com a sua vida amarrada, quem vai sofrer com isso é a obra. Por isso que o pastor tem que te ensinar. Se o pastor te ensinar e você não fizer, o pastor está isento do mal que virá sobre a sua vida. Por isso que o pastor tem que te instruir. E eu faço questão de fazer isso. Porque lá em Malaquias, Deus não pune o povo. Deus pune quem? Os sacerdotes. Porque o sacerdote não estava ensinando o povo. Estava aceitando animais cegos, animais doentes, a oferta, o sacrifício, coxo. Deus falou para ele: por acaso eu terei prazer nessas ofertas e dízimos? Ó sacerdote, apresenta isso aos seus presidentes, apresenta o governador para ver que ele vai aceitar isso. Aonde está minha honra? Se eu sou o teu Deus, aonde está minha honra? Era o sacerdote que foram punidos em Malaquias, porque o povo estava errando, porque eles não estavam ensinando. Eu estou ensinando, porque é algo sério demais. Não se pode brincar com Deus, igreja. E isso aqui é necessário acontecer, porque tem pessoas que têm que sofrer, sabia disso? Tem pessoas que têm que gemer para levar a obra de Deus a sério. Quando aconteceu isso, no instante houve temor, no instante houve reverência, mas isso aqui não precisava acontecer. Ficou marcado até os dias de hoje. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Guarda essa mensagem, vai estar registrada aqui, ó. Compartilha.
Manda para outras pessoas da sua família ver essa pregação, porque isso é sério. Porque pregações como essa está difícil de encontrar dentro das igrejas. Porque tem milhares de igrejas aí que os pastores estão no pecado. Como é que ele vai falar sobre o pecado se ele está em pecado? Que autoridade que ele vai ter de pregar sobre isso? Amém, pessoal? Amém. Diga, a obra de Deus A obra de Deus tem que ser a minha tem que ser a minha maior prioridade. maior prioridade. Se eu errei, Se eu errei, me perdoa. me perdoa. Amém? Amém. Você vai